Fala pessoal, Gabriel aqui do Grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar falando sobre o Banco do Brasil, sobre uma notícia divulgada aí sobre o Banco do Brasil nas mínimas. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, consulte sempre os dados, valide as informações e a ideia do conteúdo é ser educativo e também informativo, tá? Não recomendando nem compra nem venda de nenhum ativo, apenas para a gente aprender um pouquinho mais sobre o nosso mercado brasileiro. E no caso, a notícia que eu estou me referindo é essa, onde o Banco do Brasil toca uma mínima de R$ 20,64, puxando o Ibovespa. No caso, a mínima anterior do Banco do Brasil era de R$ 20,82, ele acabou fechando então a R$ 20,64, de modo que ele caiu 2,18%. E por que essa queda assustou tanto o mercado? Porque o pico anterior do Banco do Brasil foi atingido há pouco tempo, na verdade, a R$ 29,76, aqui de acordo com o Google. E desde então a cotação caiu aí, perdendo praticamente R$ 9,00 de valor de mercado por ação. No último ano, a ação do Banco do Brasil caiu 23,27%. E aí você pode estar me perguntando se essas quedas são normais. E afinal, isso faz parte da renda variável. Essas quedas mais drásticas, mais bruscas, faz parte do investimento em renda variável, porque isso se chama risco de mercado, que aí é, no caso, quando os investidores fazem suas operações, aí a cotação daquele ativo, ele oscila, certo? No caso, pode ser para cima, para baixo, isso que gera aí também a rentabilidade maior da renda variável em alguns casos, tá? No caso aí, se for uma rentabilidade para baixo e você precisar vender seu ativo por qualquer motivo que seja para ter o recurso, você pode aí sofrer uma perda no seu patrimônio, tá? E no caso, a gente usa esse gráfico aqui chamado drawdown, que é praticamente o quanto a empresa, a ação ou qualquer ativo que seja caiu em relação ao seu pico anterior. E no caso, olha só, a gente está com um drawdown atual de quase 28%, 27,85%. A gente está aqui. E isso é normal na história do Banco do Brasil, essa queda? Com certeza, né? Olha só, aqui em 2020 teve, em 2016, em 2008. Então nós temos vários pontos onde ocorreram quedas fortes em relação ao pico anterior. E essas quedas ocorrem do dia para a noite? Às vezes sim, às vezes não. Não tem como a gente ter certeza sobre isso, tá? Então vou dar dois exemplos para vocês para explicar como que esses movimentos podem estar acontecendo. Então aqui no próprio site do Mais Retorno, que eu mostrei o gráfico do drawdown, aqui a gente tem o histórico da cotação do Banco do Brasil. Aqui tem um período desde 1994, né? Mas eu vou trazer só os períodos que ocorreram maiores quedas, né? Então olha só, de 2008 aqui, esse intervalo entre 2008 e 2010, houve uma queda forte, certo? Que saiu desse patamar aqui, sobre essa queda de R$ 5,00 para a BBAS3, para a faixa de R$ 2,50, R$ 2,60. Então, uma queda de 50% praticamente nos patamares de 2008. E foi do dia para a noite? Olha só, ele atingiu aqui, vamos pegar esse valor aqui de R$ 5,23 em junho de 2008. Aí ele atingiu os 2,26, vamos pegar esse patamar aqui mesmo, em novembro de 2008. No caso, foram alguns meses, 5 meses, para ele atingir a menor cotação. Lá em 2015, olha só o que a gente vai ter aqui. Vou pegar esse pico aqui, que está em 2014. Em setembro de 2014, a ação do Banco do Brasil era negociada a R$ 9,48. E aí, aqui a gente vê um drawdown também forte aqui, na faixa de 2016, né? Isso aqui foi 60% de queda. Mas aonde? Como que aconteceu essa queda? Ele saiu desses R$ 9,48 e levou algum tempo até atingir o seu menor patamar, aqui por volta de janeiro de 2016, né? Mais ou menos, janeiro de 2016. Então, olha só, ele chegou num pico lá em 2014, em setembro de 2014, e ele foi atingir o seu piso, o seu menor preço no período, lá em 2016. No caso, diferente de 2008, que foi meses, já para 2014 e para 2016 foram alguns anos para ele atingir. Então, em alguns momentos, as ações podem apresentar um período maior de queda por tempos maiores, e isso pode se dever a vários fatores. Por exemplo, a economia do país, como por exemplo, a queda nos resultados, tá? Você vê que, por exemplo, apesar dessas oscilações, a longo prazo, o Banco do Brasil mostrou uma apreciação. Afinal, a gente está falando da ação hoje, está negociada a R$ 29,00. Né, que foi negociada a R$ 29,00, agora está a R$ 20,00 alguma coisa.
E por que que então isso acontece? Porque os resultados da empresa foram crescendo com o tempo. Quando a empresa entrega uma maior rentabilidade para o seu acionista, ela se tende a também crescer no seu valor de mercado. Afinal, ela agrega mais valor, certo? E no caso, olha só, em 2020, que foi ali a pandemia, a gente tinha um pico aqui anterior a mais ou menos R$18 aqui, vou pegar. Aqui a cotação já está ajustada, tá? Então mais ou menos R$18. E aí ele caiu, vamos pegar aqui, dezembro de 2019, aí ele caiu aqui para o seu pico em maio de 2020, né? Olha só, de alguns dias, né? Diferente de alguns dias. Vou pegar aqui, ó, fevereiro de 2020, o banco ainda estava R$17,31, aí ele chegou um mês depois a valer R$9,41, coisa aqui de semanas para um mês. A cotação então foi uma queda bem mais forte. E no caso do Banco do Brasil, atualmente, que teve esse 27% de queda em relação ao pico anterior, a cotação chegou a bater os R$29 ali, de acordo com o Google. Aqui no site do Mais Retorno, a cotação que eu tenho é R$28,80, mais ou menos. Números aproximados, tá? Não vai fazer tanta diferença pra gente olhar o gráfico dessa forma. Aí ele saiu dos R$28,80, isso aqui foi em maio mesmo de 2025. E em junho, olha só, chegou a bater R$21. E agora a cotação do Banco do Brasil está a R$20,68. Então foi até que um período curto também, né? Um período semelhante a 2020. Então não tem um padrão. Como que vai acontecer a queda em relação ao seu pico? Pode levar anos, meses, dias. A gente não consegue prever isso. No caso, cada uma foi por um motivo. Lembra que a gente citou que pode acontecer por motivo econômico ou por motivo de lucratividade, de rentabilidade daquela empresa? Lá em 2020 a gente teve algo chamado risco sistêmico, né? Não é o risco específico, é o risco sistêmico, envolve o sistema como um todo. No caso, o valor de mercado de todas as ações praticamente aí caiu de uma forma bem brusca, em pouco tempo. Já em 2015, 2016, foi uma situação que foi se agravando com o tempo. E agora, devido diferente lá de 2020, que foi um motivo de pandemia, agora a gente fala que foi um risco específico, por exemplo, do Banco do Brasil, onde houve aumento do provisionamento, seus clientes apresentaram maior recuperação judicial. E o que aconteceu, então? Divulgou um resultado mais fraco do que o esperado pelo mercado, e as cotações caíram também em um tempo curto até. Quando acontece o risco específico? É quando aquele setor ou aquela ação sofre uma volatilidade negativa ou um impacto negativo nos seus preços ou na sua operação, e enquanto as outras ações do mercado podem continuar apresentando um bom desempenho no sentido de rentabilidade, de apreciação. No caso, envolveu aqui só o Banco do Brasil. Nesse mesmo período, algumas ações subiram de setores diferentes, né? Apresentaram rentabilidade melhores que o Banco do Brasil nesse período analisado, tá? Então, no caso, foi um problema ali, algo que aconteceu no Banco do Brasil. E após essa queda, a gente teve também um relatório do Safra, onde está estimando para o segundo trimestre de 2025 uma queda de 37% em relação ao trimestre anterior, com um lucro chegando em 4,65 bilhões de reais. E aqui eles também estimam um ROI de 10,3%. Então, no caso, o que eles estavam esperando é o seguinte: que o Banco do Brasil, anteriormente, ele mesmo projetava mais ou menos 9 bilhões de lucro por trimestre, e agora o Safra, ele tem os analistas da instituição estimam ou têm as perspectivas de que o lucro trimestral chega a 4 bilhões de reais. E da onde eles tiraram essa informação? Eles inventaram essa informação? Lógico que não, né? Aqui, no caso, a gente tem a equipe do Safra que cita que acredita que o BB deve reportar um resultado abaixo da expectativa, oriundo das perdas na carteira de crédito para pequenos e médios empreendedores. Então, o resultado fraco do primeiro TRI de 2025 foi devido a uma alta na inadimplência do agro, alinhada com a alteração da contabilidade para 4966, e agora eles também destacam um ponto de alerta na carteira pessoa jurídica. Na cotação atual, o que isso significa? Hoje, BBAS3 é negociada a R$ 20,68,
possui um valor de mercado de 118 bilhões de reais. O Safra espera um lucro para o segundo TRI de 2025 a 4,65 bilhões de reais. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma simulação, tá? Isso aqui não é recomendação de compra e venda, muito menos estou tentando prever alguma coisa ou fazer uma estimativa, enfim. Aqui eu estou anualizando o resultado para ficar mais fácil de entender, tá? O que isso significa? O que um lucro de 4,65 bilhões significa? Eu anualizei ele, ou seja, multipliquei por 4, né? Porque isso aqui é um lucro trimestral, para a gente entender melhor os números da companhia, caso esse lucro se persistisse por 1, 2, 3, 4 trimestres. O ROI anualizado é de 10,65%, abaixo do ROI reportado, né? O Banco do Brasil no histórico recente chegou a reportar mais de 20% de ROI. O dividend yield para o trimestre seria de 1,57% bruto, tá? Até porque o Banco do Brasil paga bastante JCP, uma característica do setor bancário, pagar bastante JCP. E também aqui eu estou somando antecipado e complementar, porque o banco ele tem 8 proventos por ano, 4 antecipados e 4 complementares, tá? O antecipado já foi divulgado, no caso ainda falta o complementar, o que daria algo como 32 centavos se esse lucro acontecesse, que não temos certeza, não temos como saber se isso vai acontecer. Pegando o valor de mercado e dividindo pelo lucro anualizado da companhia, a gente teria um PL de 6,37 vezes o seu lucro, o que seria um earning yield de 15,69%. Aí eu trouxe também informação sobre o patrimônio líquido, que era para poder calcular o ROI da empresa. Bom, pessoal, gosto bastante desse gráfico aqui que compara o lucro líquido por ação e o valor de mercado de uma companhia. E olha só que interessante, né? O Banco do Brasil ele tinha um lucro trimestral apresentando um crescimento tri após tri. Então você vê que também o valor de mercado da companhia também cresceu nesse período. Não foi em linha reta, muitas oscilações, né? Isso é totalmente natural. E olha só, nesse último tri, onde aconteceu essa queda bem forte no lucro trimestral, tá? Mais do que o mercado esperava, o valor de mercado também acompanhou essa queda. Então, no curto prazo, tem bastante oscilação, tem muita irracionalidade do mercado, né? Por a gente não conseguir prever o que vai acontecer. Então, muitas movimentações, muitos fatores que geram essas alterações na cotação, mas a longo prazo, o lucro tende a puxar o valor de mercado daquela companhia para acompanhar, né? Então, se a gente puxar períodos maiores, olha só, por exemplo, teve períodos, olha só, descolou, né, o valor de mercado da companhia, cresceu bem mais do que o lucro nesse período, né? Isso aqui gera um PL mais maior, né, mais alavancado. Depois aconteceu aquela queda na pandemia de 2020, cotação, lucro voltou a subir, a cotação voltou a subir, e agora com a queda no lucro, a cotação também sofre. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter deixado claro que nada aqui é recomendação de compra nem venda, apenas um conteúdo educativo e informativo para explicar um pouquinho mais como é que funciona a nossa bolsa de valores. É isso, pessoal, até a próxima e tchau!